Falar com você nessa noite, aleluia, aleluia. Tu és Deus fiel, presente no meio do teu povo, Senhor. Nós suplicamos o teu agir, nós pedimos com toda a liberdade, transita no nosso meio e toca nossas vidas, Deus. Que a tua palavra nos traga despertamento, iluminação, revelação. Fala com teu povo, Jesus, fala com a igreja. São tuas ovelhas, ouvem a sua voz, discernem a sua voz, dependem da sua voz. Todos nós estamos diante de ti nesta noite, te suplicando, fala que tua igreja ouve, Senhor. Fala que os teus filhos ouvem, Senhor. Ilumina a nossa mente, ajuda-nos, Senhor, por meio da tua bendita e poderosa palavra. Para a glória do Senhor eu te peço, meu Deus. Amém, em nome de Jesus. Por favor, senta no seu lugar. Daqui a pouquinho nós vamos orar mais um pouco. E vamos fazer esta oração com muita objetividade. Isso vai depender da gente compreender a pregação desta noite. Por isso eu preciso da sua total atenção. E para eu imaginar que você está me dando sua total atenção, eu preciso que você fique olhando para mim. Tá bom? Então, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido de nós, o povo evangélico. Por que eu falo nós, o povo da fé cristã evangélica? Porque é do nosso costume estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir regularmente pregações da palavra de Deus. E por conta disso nós temos um contato melhor, maior e mais constante com os textos sagrados. E esse é um dos textos que nós conhecemos e eu creio que a grande maioria de nós saberíamos até recitá-lo de cor. Mas, normalmente, o que nos chama a atenção nesse texto é a segunda parte dele. Quando o apóstolo Paulo aborda uma questão importantíssima, seríssima e muito real, ele fala da batalha espiritual, ele fala que nós temos que lutar essa batalha espiritual. E ele deixa bem claro contra quem é esta luta, essa briga, essa guerra. É contra principados, potestades, espíritos dominadores deste mundo tenebroso, nessas regiões celestiais. Então, do que ele está falando? Ele está falando de alguma coisa que a grande maioria das pessoas na sociedade preferem não parar para pensar nesse mundo espiritual invisível. Preferem acreditar que se trata apenas de uma forma de se expressar que os religiosos têm para impressionar os fiéis, para criar até um certo terrorismo, fazer pressão, e preferem imaginar que se trate disso. Mas a Bíblia não brinca com assunto nenhum, muito menos iria brincar com um assunto desse. E Paulo, quando escreve sobre isso, ele está revestido da inspiração do Espírito Santo, para deixar registradas as verdades que deveriam chegar ao conhecimento dos cristãos séculos afora. Então, ele está falando de um mundo extremamente real, um mundo espiritual, onde de verdade existem seres que olhos físicos e equipamentos materiais não podem identificar, enxergar, observar, mas eles são reais e eles são violentamente fortes, e fica muito claro, especialmente nesse texto, que eles estão em guerra contra o ser humano. São seres espirituais malignos que estão em guerra contra os seres humanos. E é por conta dessa atitude desses seres contra o ser humano que Paulo diz, nós não podemos ignorar, estamos sob o ataque deles. Nós estamos sob o ataque desses indivíduos, dessas personalidades, desses seres. Podem ser espirituais e por conta disso nossos olhos não os veem, nossas mãos não os tocam, mas isso não faz com que eles deixem de ser reais. Eles são reais, eles são fortes, eles são cruéis e eles estão em guerra contra nós. Nós quem? Todo ser humano, toda espécie humana, toda criatura feita à imagem e semelhança do Senhor. E especialmente aqueles que se renderam a Jesus Cristo e que então não estão mais se deixando arrastar por esses inimigos invisíveis
e fortes, mas estão na ponta contrária, fazendo guerra contra eles também. Paulo diz, nós precisamos nos inteirar desta realidade que nos cerca, para não ficar imaginando que as coisas que nos aconteçam, elas sejam provenientes de sorte ou falta dela. Existe sempre um discernimento espiritual que nós precisamos ter das coisas que estão nos acontecendo. E essa porção do texto que nós acabamos de ler, ela introduz uma parte assim bem considerável de ensinos do apóstolo Paulo, com detalhes sobre as ferramentas que o ser humano, obviamente o cristão, porque só vai ter acesso a essas ferramentas quem confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e vive de acordo com essa confissão. Ele vai listar quais são as ferramentas que nós precisamos possuir e nos treinar a usar para lutar, para guerrear, para brigar essa briga. Porque essa verdade, nós temos que sair daqui hoje com isso bem claro na nossa mente, no nosso entendimento. Nós temos que lutar. Amém, meus irmãos? Por que nós temos que lutar? Porque esses seres estão lutando contra nós. Estão guerreando contra nós. Estão brigando contra nós. Nós não temos outra opção senão apresentar o contra-ataque, a resistência, e pela unção e poder do nome de Jesus, nós prevaleceremos e temos prevalecido nesse combate. Tenho sempre conversado com pessoas que às vezes se mostram impressionadas com esse acesso e com esses recursos desses seres espirituais do mal. E às vezes as pessoas, embora sejam cristãs, elas ficam tão profundamente impressionadas que se mostram tão intimidadas e retraídas. E eu sempre procuro dizer para elas, eu quero que você tenha uma ideia de quão profundo é esse ódio desses seres contra nós. E se dependesse apenas do ódio deles e da força que eles têm, eles não causariam apenas algum sofrimento em nós, eles fulminariam conosco. Mas há alguém que freia essas forças, esses seres, essas personalidades. É o Deus da nossa vida. Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza. É Ele que coloca termo, coloca limite em até onde essas personalidades espirituais podem avançar nessa luta contra nós. O Senhor Deus é fiel, por isso nós continuamos de pé, por isso nós estamos prevalecendo e continuaremos prevalecendo para a glória dele mesmo. Amém, meus irmãos? Mas não é sobre essa parte do versículo que eu quero estudar com você hoje. É justamente sobre a primeira parte desse texto. Paulo introduz aqui esse assunto que depois ele vai minuciosamente falar sobre a armadura da fé do cristão, mas não é disso que eu quero falar agora. Eu quero falar da primeira parte, onde ele fala assim, nós não temos que lutar. Na segunda parte do versículo, ele deixa claro, nós não temos saída, nós vamos ter que lutar. E especifica quem são os nossos inimigos, quem está em guerra conosco e, portanto, nós também estamos em guerra contra eles. Mas ele começa deixando bem claro, contra quem nós não estamos em guerra, contra quem nós não temos que brigar, contra quem nós não temos que lutar. E a expressão que ele usa é essa, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Para depois ele dizer, mas nós temos que lutar contra principados, potestades, dominadores. Então ele faz uma diferenciação. Na segunda parte ele especifica seres espirituais, invisíveis a olhos humanos, fortíssimos, que estão em guerra conosco e, portanto, nós temos que pelejar contra eles também. Mas ele começa dizendo que nós não temos que lutar contra outro tipo de seres, que são justamente os seres da nossa própria espécie. Entendemos isso quando ele usa a expressão carne e sangue. Ele diz, nós não temos que lutar
contra carne e sangue. Ele não está falando que eu não tenho que lutar contra mim mesma, carne e sangue que sou, no que diz respeito às minhas fraquezas, aos pecados que podem deixar brechas para que o reino do mal tenha acesso à minha vida. Não é disso que ele está falando. Ele está falando exatamente dessa espécie da qual nós fazemos parte, a espécie humana. Nós não temos que lutar contra a gente, contra seres humanos, contra pessoas. Paulo está deixando uma afirmação aqui para nós refletirmos nessa noite. Ele está dizendo, nós não estamos em guerra com gente, nós não estamos em guerra com pessoas. E se nós não estamos em guerra com gente, nós não temos que brigar com gente, nós não temos que guerrear com gente. Nós não temos que estar em combate com gente, com pessoas, com seres humanos. A nossa guerra não é contra pessoas da nossa própria espécie. A nossa guerra é contra espíritos malignos. Quando ele fala e especifica isso nessa primeira parte do versículo, ele está reforçando coisas que o próprio Jesus Cristo ensinou e falou assim de forma muito clara, muito objetiva. Por exemplo, Jesus chegou a dizer assim, ainda que alguém se levante para se opor a você, ainda que alguém se levante na sua vida para guerrear contra você, você não está em guerra com essa pessoa. Você é um cristão. E o cristão, ele tem comandos da parte do seu Cristo, do seu Salvador. E ele diz assim, se te atingirem um lado do rosto, não devolva na mesma moeda, oferece a outra face. Quer dizer que ele está deixando claro que pode ser que alguém esteja em guerra contra mim. Pode ser que alguém da nossa espécie se coloque em guerra contra nós. Mas ele está dizendo, o cristão tem um comando do seu Cristo, do seu Senhor, daquele que lhe discipula. Ainda que alguém se levante contra você, ainda que alguém esteja combatendo contra você, ainda que essa pessoa esteja brigando com você, você não briga, você não peleja, você não guerreia com carne e sangue, não. Aí talvez você diga, mas a leitura que eu faço é que essa pessoa, que é da mesma espécie que eu, e que, portanto, eu não devo estar brigando com ela, essa pessoa está sendo usada. Essa pessoa está dando brecha, está dando lugar, e principados, e poderes, e potestades estão empurrando essa pessoa contra mim, ainda que seja esse o caso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com quem que eu vou combater nessa circunstância, então? Com poderes espirituais da maldade, se é que estão por detrás disso, e usando essa pessoa para tentar me prejudicar. Mas contra essa pessoa eu não desenvolvo ódio, eu não desenvolvo rancor, eu não desenvolvo sentimento de vingança. Essa é a ordem de Cristo àqueles que são seus discípulos. Alguém está me entendendo? Então eu quero que a gente reflita, porque eu quero fechar um pouquinho esse círculo de relacionamentos com pessoas que nós temos, porque um mês atrás nós começamos a falar exatamente do agir do Espírito Santo na vida dos seres humanos aqui na Terra, no que diz respeito à utilidade da família, nesse processo do agir do Espírito Santo na vida de um ser humano. E é exatamente disso que eu estou falando hoje, pegando esse texto aqui, porque naquela oportunidade nós conversamos durante alguns bons minutos sobre como é importante nós resguardarmos o ambiente familiar. Justamente focamos naquele dia nas crianças que nós estamos criando e que elas exigem um ambiente de serenidade, de equilíbrio, de paz, para o bom desenvolvimento psicológico, emocional e espiritual delas, porque na primeira infância é a fase ideal para nós as treinarmos nos melhores valores, nos maiores valores e na fé cristã. Eu tenho dito tudo isso, alguém se lembra dessa mensagem de um mês atrás? Pois então nós vamos continuar falando sobre, e talvez numa próxima também vamos continuar falando sobre isso, porque é impossível que nós estejamos trabalhando e agindo na face da terra, na dinâmica do Espírito Santo, que é quem gerencia a obra de Deus na terra, é quem comanda a obra de Deus na terra, é quem está trabalhando na igreja
igreja na terra. É o Espírito Santo, o amigo do noivo, que está preparando a noiva para apresentá-la ao noivo um dia. A obra de Jesus Cristo está nas mãos do Espírito Santo. Ele está ativo na terra, atuante na terra, fazendo acontecer a obra de Deus na face da terra. E Ele usa tantos e quantos instrumentos, mas nunca se esqueça de uma coisa: Ele sempre precisará e priorizará utilizar a família para fortalecer a fé de um indivíduo, para fortalecer a vivência cristã de um indivíduo, para tratar esse indivíduo de modo que ele tenha um desenvolvimento, um amadurecimento, o crescimento, não apenas psicológico, não apenas emocional, mas também espiritual. Eu queria muito que a sua mente estivesse totalmente receptiva nessa noite, para o Espírito Santo colocar na sua mente o que está na mente dele, a respeito de como a família é importante na maneira com que o Espírito Santo trabalha na vida de um crente hoje. Tenha ele a idade que tiver, tenha ele a faixa etária que tiver, e seja essa família do formato que for. Lembra que quando nós conversamos um mês atrás, pegamos, por exemplo, a família de Timóteo, e mencionamos, por exemplo, que o pai não se apresenta no texto que nós lemos. Fica claro, Paulo citando que aquele menino, desde a infância, conhecia as Sagradas Letras, e deixa claro quem havia assumido essa responsabilidade de lhe ensinar, e dado cabo dessa responsabilidade. Quem eram? Muito bem. Sua mãe e sua avó. Fizeram aquilo que era o seu papel, era a família. Faltava alguém? Faltava alguém, mas não faltavam todos. Faltava alguém naquela casa? Faltava alguém naquela casa. Mas deixou de ser família pela ausência de um? A família é essencial no plano de Deus. Quando o pastor Roberto repetidamente fala que a família é um projeto de Deus, às vezes nós não entendemos. Significa que o Senhor quer que eu seja muito feliz? Não duvide disso, Ele quer, Ele é bom pai, Ele quer. Mas é mais do que isso. A família é ferramenta na mão de Deus para edificar a fé, para trabalhar a estrutura psicológica e emocional saudável, equilibrada do ser humano. O Espírito Santo, ele conta com esse ambiente de serenidade dentro de casa, para o agir dele fluir ali, de um para o outro, do outro para o um, de modo que aquela equipe familiar seja um instrumento na mão de Deus, para abençoar cada um dos seus componentes, e cada um dos seus componentes também ser ferramenta na mão de Deus para abençoar a família inteira. Nós precisamos despertar a nossa mente, o nosso entendimento, para não estarmos atuando nessa terra, na contramão do agir do Espírito Santo. O Senhor Deus, Ele requer e Ele conta que o lar cristão seja um lar de paz. Não duvide disso. Deus conta com isso, faz parte da expectativa do Espírito Santo, que os indivíduos que compõem essa família cristã, essa família que confessa Jesus como Senhor e Salvador, essa família que se apresenta num templo, pelo menos uma vez na semana, para adorar, essa família seja coesa em tudo. Ela não seja cristã apenas nos momentos de culto, mas especialmente lá dentro de casa. Lá dentro de casa, na intimidade do convívio familiar, essa família demonstre quanto reverencia Jesus Cristo, quanto coloca Jesus Cristo em primeiro lugar, quanto teme a Deus, quanto tem visão de reino, quanto tem visão de reino e compreende. Aqui dentro da minha casa, a minha felicidade não é o que mais que importa. Aqui dentro da minha casa, o que mais importa é o que seja útil e necessário para o reino. O que está promovendo e protegendo os interesses do reino aqui na minha família. É isso que é prioridade para mim. Não é que a minha vontade seja feita, não é que eu seja agradado o tempo todo, não é que eu esteja alegrinho, felizinho e satisfeitinho o tempo todo, porque aqui dentro desse círculo familiar, eu não sou a pessoa principal. Jesus é a pessoa principal. Dentro da minha casa, no seio da minha família, eu não sou
a pessoa em torno de quem as circunstâncias devem girar. O sol aqui dentro dessa casa se chama Jesus Cristo. Alguém entende isso? Não é uma verdade difícil de entender. Ela é difícil de ser colocada em prática no dia a dia. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Sabe por quê? Nós não estamos em guerra contra pessoas. Alguém vai dizer assim, não, mas eu não sou violento com ninguém, eu nunca fui preso, não há um boletim de ocorrência contra mim, eu não levanto a mão para o meu vizinho, eu não bato boca com a minha vizinha, eu sou uma pessoa bem tratável, bem simpática, bem de fácil convivência. Mas eu quero que a gente afunile e foque especialmente nesses semelhantes a nós, que compõem a nossa família, esse círculo de relacionamento que é estrutural na nossa vida. Por favor, olhe para mim. A família, ela é o círculo de relacionamento que provê a estrutura para a nossa vida na sociedade. Eu sou um reflexo do que a minha família for. Nós somos um reflexo do que a nossa família é. Nós somos do lado de fora o que somos do lado de dentro. A família é essencial para o bem-estar do indivíduo. A família é um relacionamento tão íntimo, tão profundo, tão aproximado, que nós não somos apenas da mesma espécie. Nós não somos meramente da mesma espécie. Se somos família, nós somos íntimos. Nós nos relacionamos e convivemos com a intimidade da proximidade. Nós moramos juntos, nós compartilhamos o mesmo espaço, nós compartilhamos os mesmos objetos, os assuntos que afetam a equipe inteira, a família inteira. Nós estamos ligados, integrados de uma maneira que não estamos ligados, integrados com nenhum outro ser humano na face da terra. O Senhor fez assim. Ele fez essa imensidão de seres humanos e os organizou em pequenos grupos, que ele chamou de famílias. Quando ele chegou o momento de, na plenitude dos tempos, enviar o Salvador, ele enviou o Salvador num desses pequenos grupos, em uma família. A família não é uma coisa qualquer. A família, ela é fundamental na evolução, no progresso da obra de Deus, na vida de todo e qualquer ser humano. Por isso, quando Paulo diz aqui aos Efésios, nós não estamos em guerra contra pessoas, eu quero focar especialmente nessas pessoas, na sua família, na minha família. Eu não estou em guerra com a minha família. Diga isso. Eu não estou em guerra contra a minha família. Você não falou com convicção. Consegue falar com convicção? Então vamos lá. Eu não estou em guerra contra a minha família. Alguém pode dizer, é porque a senhora não vive lá em casa. Por isso que eu não falei com convicção, pastor. É porque a senhora não passou essa semana lá em casa. O trem lá em casa ferveu essa semana. Irmãos, eu quero que você deixe o Espírito Santo falar com você aqui nessa noite. Eu não estou te dizendo que no seio das famílias não hajam conflitos. Eu não sai daqui falando o que eu falei e o que eu não falei. Eu não estou dizendo que não tem conflito dentro de casa. Eu jamais poderia dizer isso, porque seria fugir da realidade. Que uma família é composta de várias pessoas, e ainda que haja um laço sanguíneo, que é a geração dos filhos, ou ainda que haja um laço de profunda afeição, que é o que une o marido e a esposa, ainda assim, ainda que seja o círculo mais importante de relacionamento da nossa vida, são pessoas com mentalidades diferentes, concepções diferentes, temperamentos diferentes. Então olhe para mim, escute o que eu estou te falando. O que você chama de guerra dentro da sua casa não é guerra. Porque a Bíblia não mente, ela diz, nós não estamos em guerra contra pessoas, especialmente as da família. Porque isso é a equipe fundamental na obra de Deus para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento,
para o nosso equilíbrio psicológico, emocional, para o nosso desenvolvimento espiritual. A família está sendo usada pelo Espírito Santo para abençoar a sua vida. E você está sendo usado pelo Espírito Santo para abençoar a sua família. O Espírito Santo trabalha usando a família, meus irmãos. Se nós não enxergamos isso, nós não ajudamos, nós atrapalhamos o Espírito Santo. É por isso que Ele está conversando conosco aqui nessa noite e falando a verdade dEle, para que as nossas verdades caiam por terra nessa noite. Não, lá em casa é uma guerra, pastora Elza. Não é, meu irmão. Mas, pastora Elza, a gente mal se entende, mas não é guerra. Pastora Elza, mas a gente tenta conversar e toda tentativa de diálogo vira discussão. Mas escuta o que eu estou te falando, não é guerra. Mas olha, é um poder de me ferir, mas é um poder de me maltratar com palavras, pastora Elza. Isso tem que ser guerra, não é guerra. Família é assim mesmo. Por conta de ser esse grupo tão próximo, tão aproximado, tão íntimo, de convívio tão constante e permanente, não podia ser diferente. É um convívio que gera conflitos. O que você imagina que seja guerra, pode colocar uma coisa na sua cabeça, não é guerra, são conflitos familiares. Conflitos familiares. Então eu vou ir na frente para vocês orarem e repreender esse tal desse demônio que chama conflito familiar. Não é demônio. Somos nós mesmos. Por conta das nossas intemperanças, por conta dos nossos temperamentos, sabe, cheios de arestas que precisam ser podadas e a gente resiste a essa poda. É por conta da nossa imaturidade no trato com coisas que aconteceram ou estão acontecendo. É por causa de tantos e quantos motivos. Mas sabe o que eu preciso te dizer nessa noite? A sua família não é a única que tem conflito. Todas as famílias têm conflitos familiares. Todas as famílias têm. O tempo todo, pastora Elza? Não. Não o tempo todo. Mas é impossível estar em harmonia o tempo todo. É impossível. Porque nós somos humanos. Nós somos falhos. Nós somos falíveis. Nós temos expectativas exageradas a respeito do outro e o outro não corresponde a essas expectativas. E aí nós sentimos que fomos traídos, lesados. Nós criamos expectativas fantasiosas e ideais demais. E não lembramos que nós estamos lidando com um ser humano. E esse ser humano, ele pode não corresponder 100% às expectativas da gente. Como o inverso também é verdade. O outro lá em casa também pode ter expectativas idealistas a meu respeito e eu não consigo satisfazer. Porque nós somos apenas humanos. E humanos não são perfeitos. Nós não temos alguns poderes que parece que a família requer, parece que o casamento requer. Nós não temos esses poderes, por exemplo, de adivinhar o que o outro está pensando, o que o outro está desejando, o que o outro está criando de expectativa. Nós não temos sequer o poder de nos comunicar de forma inteligível, compreensível, nos fazendo entender. Nós temos dificuldades gigantescas que fazem surgir esses conflitos. Nós temos problemas familiares que seriam de se esperar, porque a vida na terra, ela apresenta algumas circunstâncias desafiadoras, e cada um segue pela sua visão de mundo, pelo seu olhar das coisas, e às vezes toma atitudes e faz escolhas, e toma decisões que não foram as mais corretas, e não prejudica apenas a si, porque quando eu faço parte de uma família, as minhas decisões, as minhas atitudes, as minhas escolhas, não repercutem só na minha vida, repercutem na vida da minha família inteira. E às vezes eu não tenho essa simplicidade, essa humildade, tendo esta visão e esse entendimento, de que as minhas escolhas e decisões, elas vão afetar uma equipe inteira e não só a mim. Eu deveria ter a humildade de, antes de tomar essas decisões, chamar a minha família, expor meus projetos, submeter à avaliação de todos, permitir que me fossem dados conselhos.
Haja vista que a decisão que eu tomar não afetará apenas a minha pessoa. Por quê? Porque eu faço parte de uma equipe que se chama família. E se eu respeito essa equipe, se eu valorizo essa equipe, e deveria fazê-lo, se sou um cristão, eu não estou na contramão do Espírito Santo. Se eu sou um cristão, eu estou no comando do Espírito Santo. Porque eu não poderia ser um cristão se o Espírito Santo não estivesse no comando da minha vida. Como que o Espírito Santo foca um objetivo e ele poderia estar me direcionando para o contrário daquilo? Jamais. Jamais. Se eu sou uma pessoa prudente, se eu sou uma pessoa espiritual, eu não apenas falo em línguas estranhas na igreja, eu respeito a minha família lá em casa. Se eu sou uma pessoa espiritual, eu não apenas prego no altar da igreja, ministro adoração no altar da igreja, toco instrumentos no altar da igreja, boto meu uniforme, sirvo na diaconia da igreja, não apenas isso. Mas eu respeito a minha família lá dentro da minha casa. Porque visão de reino, o Espírito Santo usa a família. Então ele nunca vai me colocar em guerra contra a minha família. Ele vai me dar a sabedoria de evitar os conflitos familiares, porque muitos podem ser evitados. Se é impossível que eles não surjam nunca, é perfeitamente possível, e reduzindo a frequência deles. Amém, meus irmãos? O Espírito Santo não está te distraindo aqui nessa noite. Ele nos trouxe aqui para conversar seriamente conosco. Porque 2019 vai ser o ano que Satanás vai parar de zombar da nossa cara. Em nome de Jesus. Nossa família será um lar de paz. Quem assume isso, diga amém. Porque o Espírito Santo não nos conduz à bagunça, à anarquia, à contenda dentro de casa. Mas o Espírito Santo não transformou nós lá em casa em anjos. A gente continua sendo ser humano. Pois é, por causa disso, é que conflitos, vez por outra, vão surgir. Mas nós estamos no mover do Espírito Santo. Ele está nos levando à maturidade. Ele está nos levando à santidade. Ele está nos levando à prudência. Ele está nos levando ao quebrantamento. Nós vamos começar a evitar esses conflitos. Alguém diz amém para isso? Nós precisamos fechar uma aliança com Deus aqui nessa noite. Porque o Espírito do Senhor está contando com isso. Que o lar do crente seja um lar de paz. Eu não estou dizendo que nós vamos chegar num nível em que nunca mais hajam conflitos. Enquanto não formos glorificados, isso é simplesmente impossível. Mas eu estou te falando. Mais um ano se completando, gente. Já soma quantos na casa do Senhor? Faz as suas contas aí. Já somam quantos como cristão evangélico, como alguém que é o estudioso da Bíblia, que é um adorador, que é uma pessoa de oração? Já somam quantos anos? Mais um aninho no nosso currículo. Agora, isso está se traduzindo numa maturidade? Isso está se traduzindo numa prudência? Isso está se traduzindo numa coerência de prioridades? Nós temos que questionar a nós mesmos. Ele nos trouxe aqui hoje para nos confrontar. Ele está ouvindo dia após dia nosso lamento, pedindo bênçãos para a nossa família, pedindo, e ele está hoje dizendo, o empecilho é você mesmo. Amadurece, crente. Desperta, crente. Você é ferramenta de Deus para ser bênção dentro da sua casa. A sua família é ferramenta na mão de Deus para abençoar você. Não desfaz da sua família. Não a tenha em conta menor, porque não é verdade. Ela é de altíssima conta na sua vida. Teus relacionamentos familiares, eles são a estrutura da tua vida na sociedade. Se nós perdermos a nossa família, nós não perderemos pouca coisa, não. Nós perderemos alguma coisa importante que faz parte do fundamento da nossa vida. Quando o apóstolo está falando sobre não estarmos em guerra, eu quero que você entenda. Ele não está dizendo que não vão haver distúrbios nesse relacionamento familiar. Vão haver, porque nós somos lentos
para essas mudanças, para esse aprendizado, mas nós vamos arregaçar as mangas e tentar acelerar um pouquinho esse negócio. Amém, meus irmãos? Porque nós não estamos em guerra lá dentro de casa, não tem guerra lá na nossa casa, não está havendo guerra lá dentro da nossa casa. Mas então por que a gente às vezes se arranha um pouquinho, se fere um ao outro e acaba adoecendo até emocionalmente, psicologicamente e até enfraquecendo espiritualmente? Porque você sabe o que eu estou te falando, relacionamento familiar faz parte da base da nossa vida, da estrutura da nossa vida. O que acontece no nosso convívio familiar nos afeta profundamente. Não é superficial o efeito desses distúrbios de relacionamento dentro da nossa casa. O prejuízo não é um mero arranhãozinho. A gente adoece profundamente por causa dos conflitos familiares. A gente adoece psicologicamente, a gente adoece emocionalmente e a gente enfraquece espiritualmente. Mas isso não é alguma coisa que a gente precise continuar amargando. Pelo menos não na proporção que tem acontecido nos nossos lares. O Espírito do Senhor está falando com a igreja aqui mais uma vez nessa noite. E abrindo a nossa mente, dando um esclarecimento, que eu não tenho que discutir com ele, dizendo, mas eu acho que eu não tenho que achar nada, eu só tenho que escutar o que ele está falando. Você não está em guerra, a sua família não está em guerra, a sua casa não é campo de guerra. Mesmo com as coisas que estão acontecendo lá, mesmo com as coisas que estão acontecendo lá. O que está acontecendo lá se chama conflitos de relacionamentos familiares. Aí, pois é, mas... Então tá, não vou chamar de guerra, vou chamar de conflito. Não vou arrumar confusão com o Espírito Santo. Não vou mais chamar de guerra, vou chamar de conflito então. Mas mesmo assim, não tem que brigar? Não é assim que a gente resolve conflito, é brigando? Não é partindo mesmo para o ataque? Ele acabou de falar, nós não temos que brigar. Não é para resolver isso brigando. Mas então, se brigando não está resolvendo, você imagina se eu parar de brigar. É isso que eu escuto muitas vezes, quando eu tento acalmar as onças, que aparecem com seus desabafos. E eu tento falar, para de falar na cabeça dele, a senhora está doida? Se eu falando dia e noite não muda nada, se eu parar de falar, então acabou-se. Não. Escuta o que o Espírito Santo está falando. Nós não vamos resolver isso com briga. Deus, ajuda a tua igreja a receber. Ele está te explicando uma coisa que de verdade você está vendo na prática. Brigar não resolve. Brigar agrava a situação. Brigar não resolveu nada até agora. Esse ambiente de belicoso, de ataque, de agressividade, de ofensa, de partir para cima do outro, querendo ferir, querendo ofender, querendo mostrar a força da sua ousadia para pelejar, não tem resolvido nada, só tem agravado as coisas. Tem agravado, tem mantido e preservado o ambiente belicoso dentro de casa, o distanciamento das pessoas que deveriam estar mais próximas, o esfriamento dos sentimentos. Deus tem misericórdia, abre os olhos da tua igreja nessa noite. Ele não está conversando conosco sobre coisa que a gente não está vivenciando, meus irmãos. Pergunta para você mesmo. Do jeito que nós estamos tentando insistentemente resolver as coisas, nós temos conseguido resolver ou piorar? A nossa sabedoria não consegue competir com a dele. A dele prevalece sobre a nossa. Então, duas verdades. Primeiro, os conflitos familiares acontecem porque é impossível a harmonia plena o tempo todo. É impossível. Nós não conseguimos isso nem sozinhos com nós mesmos. Não é verdade? Tem hora que a gente está em crise com ninguém, é com a gente mesmo. Então, imagine com outras pessoas. Então, é impossível. Em algum momento, conflitos familiares virão. Mas nós podemos ir reduzindo isso. A gente tem que acordar para a vida, meus irmãos, e pensar assim, gente, esse ano de 2018, a gente brigou muito. Pelo quê, filha? Sempre pela mesma coisa. Foi sempre pela mesma coisa.
Lá em casa esse ano teve muita briga, teve muita discórdia, teve muita confusão. É mesmo? E quais foram as razões? Me cita pelo menos meia dúzia. Não, pastora, não teve meia dúzia. Foi normalmente sempre pela mesma razão. Pela mesma razão. Pela mesma razão. Então está na cara que brigar não resolve. Está na cara que enfrentar o problema, o conflito, com esse ímpeto de briga, não resolve. A gente não sai do lugar. A gente continua sofrendo pela mesma coisa. Mês após mês, e o ano acabando agora. Vamos começar um 2019, o Espírito Santo está nos chamando aqui, para a gente abrir a mente e entender. Tem outro jeito de lidar com isso. Ele não está falando para eu simplesmente me calar e aceitar tudo do jeito que vier. Não, ele só está me dizendo que não é com briga que eu resolvo isso. Mas tem solução. Tem solução. Qualquer conflito familiar tem que ter solução. Porque família não se desfaz, não se dissolve. Porque se desfaz, se dissolve, mexeu com a base da nossa vida. Nos arrancou alguma coisa que fazia parte da estrutura em cima da qual a nossa vida está construída. A nossa vida está construída sobre a fé no Deus que é único e verdadeiro, mas não se engane. Ele colocou na base da nossa vida também a estrutura familiar. Eu não posso virar para minha família e dizer, está indo tarde, vai logo. Não, isso não é verdade. Não vai me fazer falta nenhuma. Não é verdade. Nós vamos ficar amputados se nós perdermos a nossa família. A palavra do Senhor está nos despertando aqui nessa noite. Nós não estamos em guerra, mas nós temos conflitos familiares. Amém? Não precisa ficar com vergonha de assumir, porque não é só na sua casa, é na casa de todo mundo aqui. Na casa de todo mundo aqui. Na casa de todo mundo lá na Praça Céu, na casa de todo mundo que está lá na pracinha de Benfica agora, na casa de todo mundo que está em todas as igrejas evangélicas nesse domingo à noite, na casa de todo ser humano. Ninguém pode dizer com toda sinceridade, não, lá em casa é um paraíso. Mentira, isso é impossível. Eu posso dizer, não, lá em casa está um paraíso. Daqui a pouquinho chega alguma tempestade, porque é sempre assim. Mas do mesmo jeito que ela vem, ela também vai embora, porque tantas já vieram e já foram. Então, quando vier de novo, o que eu já aprendi da vida? Vai passar. O que Jesus falou? Tudo passa. O que ele falou? Tudo passa. Só não passa a palavra, mas o resto, tudo passa. Olha para o seu histórico. Quantas tempestades vieram? Era para derrubar ou não era? Derrubou? Não. Causou turbulência? Causou sofrimento? Sim. Mas elas passaram. Outras virão, porque é assim a vida aqui na terra. Mas nós não vamos resolver esses conflitos brigando. Brigando a gente não resolve, a gente potencializa o conflito. Com o nosso sangue esquentado, por conta das afrontas e da malquerença e das frustrações, nós vamos partir para ofender, nós vamos partir para agredir, nós vamos atacar pessoas. E no conflito familiar, o que tem que ser atacado não é a pessoa, é o problema. Por isso é que nós não conseguimos resolver o problema. E a reincidência é de altíssimo nível. Porque a gente briga muito e ataca pessoas. Mas a gente não ataca o problema. E então aquela brecha permanece aberta. E aí acontece de novo o acesso desse conflito à nossa família. Então, não é para brigar, Paulo? Não. O Espírito Santo está conversando com esta igreja aqui nesta noite. Todos nós representamos uma das famílias que fazem parte desse grupo de cristãos. E todos nós representamos uma família que enfrenta conflitos. E a todos nós o Espírito Santo está dizendo nessa noite, para de brigar dentro de casa. Alguém recebe essa palavra? Ele está dando uma ordem, ele está dizendo, é para parar de brigar. Aí você conversa com ele, você tem liberdade mesmo, porque ele já sabe o que passa na nossa mente mesmo. Mas senhor, se brigando não resolve, se eu parar de brigar o negócio vai acabar de atrapalhar. Ele vai te garantir que não é para brigar, mas tem um jeito de resolver.
cada conflito, cada um que aparecer. Nós poderíamos estudar muitos textos na Bíblia, mas o tempo não nos permitirá, porque eu quero que a gente ore um pouquinho mais aqui nesta noite, depois dessa reflexão. Mas um texto eu quero ver com você, aqui em Efésios mesmo, capítulo 4. Luciana, aí eu vou começar no versículo 30, tá? Vamos ler do 30 ao 32. Encontramos? A mesma carta que Paulo está escrevendo aos cristãos de Éfeso, ele diz assim no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Essa ordem é difícil de interpretar? Ele está falando muito claramente que a obrigação do cristão ter esse compromisso, olhe para mim por favor, e ter esse zelo de si mesmo. Eu tenho que estar comprometido com isso. Eu não sou um crente, eu não sou um salvo, eu não confesso Jesus como Senhor da minha vida. Então isso aqui não é apenas um dever coletivo, é antes disso um dever individual. Isso aqui é um dever da congregação inteira, mas a congregação inteira só vai conseguir se cada indivíduo nela fizer isso. Esse é um dever da família inteira, sim. Mas eu preciso, como membro dessa família, assumir pessoalmente esse compromisso. Ele está dizendo, você crente, você servo de Deus, assume esse compromisso na sua vida, é ordem. Não haja de maneira a entristecer o Espírito Santo. Mas eu estou assim, eu estou soltando fogo pelas ventas, porque me provocou. Primeiro freio, não entristeça o Espírito Santo. Mas o Senhor está vendo, eu estou muito nervoso, eu estou muito estressada, o que aprontou foi terrível, essa casa hoje vai vir abaixo. Escuta, nada justifica você entristecer o Espírito Santo. Cuidado, porque o seu comportamento, ele precisa honrar a presença do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na sua vida. Ou então, você não é tudo que você acha que é. Você de verdade não é uma nova criatura. Você de verdade não está servindo a Deus com seriedade. De verdade você não está servindo a Deus com sinceridade. Não, eu sou muito sincero, mas se o sangue ferver nas minhas veias, eu viro barraqueiro. Não pode, nunca mais. Nunca mais. Mas nem quando eu estiver com a razão, nunca mais. Mas nem quando cometer uma injustiça contra mim, barraco, nunca mais. Eu vou partir para o pescoção. Nunca mais. Nunca mais. Para que eu fui inventar de passar para crente? Agora você está entendendo o que é o negócio. É nova vida. É nova vida. Não é nova vida quando chegar lá, não. É nova vida aqui. Eu tenho que ter esse princípio na minha vida. Eu não posso ser aquela pessoa que eu vou honrar o Espírito Santo, agradar o Espírito Santo e agir de uma forma que seja em obediência a Ele, só quando tudo estiver concorrendo a meu favor. Hoje foi moleza agradar o Espírito Santo. Ninguém me provocou, ninguém me irritou, ninguém me desobedeceu lá em casa, ninguém me desacatou, ninguém me aborreceu, ficou tudo tão tranquilo. Ai, que dia maravilhoso. Assim, o Senhor está colaborando comigo. Aí eu consigo não te aborrecer. Mas não é nessas circunstâncias favoráveis apenas. Será que você está entendendo o que eu estou te falando? Quando tudo estiver dando errado lá em casa, escuta, isso é para mim, isso é para você. Quando as coisas lá em casa não estiverem do jeito que eu achava que deveriam estar. Quando lá em casa acontecer alguma coisa que me irritar profundamente. Quando lá em casa forem ditas palavras que não era justo serem ditas aos meus ouvidos. Quando alguma coisa lá em casa estiver acontecendo e aquilo for terrivelmente chato de eu enfrentar. Eu tenho um limite, eu tenho um freio. E nada disso justifica, minha filha, você reagir de modo a desrespeitar a presença do Espírito Santo que habita na tua vida. Ele é o Espírito Santo, Ele é o Espírito de paz, Ele é o Espírito de sabedoria, Ele é o Espírito que te dá o domínio próprio. Sossega, se acalma, vai para o joelho, vai para o teu secreto com Ele, busca a presença dEle, se deixe transbordar do agir dEle,
Deixa Ele ser o teu freio, deixa Ele ser o teu dominador, deixa Ele domesticar você. Enquanto você reagir na carne, tu vai continuar dando burro em ponta de faca, e não tem como Ele te honrar. Enquanto tu quiser fazer a coisa na força, sabe, ameaçando, provocando, pagando na mesma moeda, o Espírito Santo não está nisso. O Espírito Santo está pronto a te ajudar. Ele é o teu conselheiro, Ele é o teu consolador, Ele é o teu ajudador. Mas escuta Ele. Escuta Ele. Mas hoje que o trem está fervendo aqui em casa, não tem culto. Como é que eu vou escutar o Espírito Santo? O Espírito Santo está na congregação. Por quê? Porque eu trouxe Ele comigo quando eu vim. Você trouxe quando você veio. Ele não está aqui porque isso aqui é um prédio muito bem feito, não. Ele está aqui porque você está aqui. Ele chegou junto contigo, junto comigo. Quando a gente for embora, você acha que Ele vai continuar aqui guardando tijolo? Ele está indo comigo, Ele está indo contigo. Nós somos o templo onde Ele mora, onde Ele habita. Pelo amor de Deus. Ouve o que Deus está falando à igreja nessa noite. Respeita o Espírito Santo. Paga o preço por ter Ele transbordando na sua alma. Não afronta Ele, não desonra Ele. Senhor, eu estou passando um trabalho lá em casa, eu não sei se eu vou dar conta de me segurar. Você pode não dar, mas eu te sustento, eu te controlo, eu te desabafo. Você está abafado, eu te desabafo. Eu te acalmo, eu ilumino a sua mente, eu te dou pensamentos de Deus, eu te dou pensamentos sábios para resolver isso. A maioria das coisas na casa da gente, irmãos, a gente põe a mão para tornar o negócio mais complicado do que ele já é. Mas por quê? Porque a gente reage no ímpeto do nosso homem, do velho eu. E aí a gente não resolve nada, a gente agrava as coisas. Então Paulo começa dizendo assim: tenha esse princípio dentro de você. Ah, mas o que fulano fez não pode passar batido. A preocupação agora não é com fulano e nem com o que fulano fez. A preocupação agora é comigo, diante dele, aquele que preenche a minha alma, aquele que eu dependo dele para ser um crente nessa terra. Eu não posso achar que eu estou conduzindo a mim mesma, é Ele que me conduz agora. Eu digo cantando para Ele: Senhor, acalma minha alma. Ele vai dizer: então deixa eu te acalmar. Deixa eu colocar na sua mente os pensamentos que vão te acalmar. Deixa eu tratar com você. Não, mas eu tenho que ir lá agora. Eu vou botar tudo em cima da mesa, é agora. Eu vou botar o pingo nos is, é agora. Ele diz: agora não é hora. Tu está explosiva. Tu está explosivo. Tu está querendo briga. Fala a verdade. Tu está querendo briga. Tu quer arranhar. Tu não quer resolver problema. Tu quer agredir. Tu está cheio de ímpetos, de revanche. Tu quer dar o troco. Tu quer dar o troco. Espírito Santo, me ajuda. Então me obedece. Então me obedece. O que eu faço? Eu estou quase infartando. Vai para o joelho. Quem vai para o joelho não infarta. Quem vai para o joelho, sabe, entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo. E Ele te refrigera a alma. E aí então Ele traz à sua memória as coisas que vão te acalmar, te iluminar. E você vai conseguir resgates importantíssimos dentro da sua casa, do seu cônjuge, dos seus filhos. Hoje você peleja para resgatar seu cônjuge. Mas você está treinando como é que resgata a gente. Porque daqui a pouco você vai ter que estar treinando para resgatar seus filhos. De cônjuge é fácil desistir. Parece que é fácil, né? Está me amolando demais, some da minha vida. Mas e quando vierem os filhos? Eles também vão dar dor de cabeça. Nós também vamos mandar embora? Hein? Como é que é a família? Não é só o casamento, tem os filhos. Ah, mas é muito difícil esse convívio conjugal. Eu sei que é, mas quer saber de uma coisa? A gente está só treinando. Você vai ver a barra pesar mesmo é quando vierem os filhos. Ah, mas não é difícil, pastor Elza, é só dar a mamadeira na hora certa, trocar a fralda na hora certa. Eles dormem igual um anjinho, mas não vai ser bebê para o resto da vida. Eles vão crescer. Esses anjinhos vão crescer, eles vão mostrar que eles têm garras. Eles vão mostrar a língua afiada.
Eles vão começar a fazer coisas escondidas de você, pai, de você, mãe. Aí o que a gente vai fazer? Divórcio de filho. Eu quero que se implante em divórcio de filho. Acabou, não quero ver mais na minha frente nunca mais. É possível, gente? É possível desistir de filho? Hein? As pessoas hoje em dia acham tão fácil desistir do marido, desistir da esposa. Não treina em resgatar o cônjuge. Não entende que isso faz parte do preparo. Porque Deus está pronto para nos dar famílias. Ou já nos deu filhos. E nós precisamos saber resgatar essas pessoas. Então eu não posso partir para cima, no fulgor da minha irritação pelo erro que foi cometido. Eu tenho que primeiro, desabafar no espírito. Senhor, eu estou muito abafado, eu estou assim a ponto de explodir. Por isso eu não posso tratar desse assunto agora. Eu vou para o joelho. E eu te peço, acalma minha alma, refrigera minha alma. Eu vim aqui para o Senhor cuidar de mim primeiro. E agora me iluminar para que eu então cuide dessa situação e cuide dessa pessoa. Amém, meus irmãos? Aí Paulo vai dizer algumas coisas com mais detalhe no versículo 31. Ele não está sugerindo, o Espírito do Senhor está usando o apóstolo, ele está dando algumas ordens aqui. Por exemplo, ele diz toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Ele juntou num pacote aqui um monte de coisas, olhe para mim. E essas coisas têm a ver com reação, olhe para mim. Tudo isso que ele está listando aqui no versículo 31, tem a ver com reações. Reações a ações. Ninguém fica desse jeito aqui, sem um motivo. Olha bem o que ele colocou aqui. Amargura, ninguém fica amargurado à toa. A ira, ninguém fica com ira de graça, não. Não estou fazendo nada mesmo, vou ficar irado. Não existe. Tem que ter um estímulo. Alguma ação é o estímulo para produzir essas reações na gente. E ele está falando aqui, ó, a amargura, a ira, a cólera, gritaria, a blasfêmia e a malícia. Tudo isso é a resposta que eu dou ao que o outro está fazendo. Tudo isso é a resposta do meu psicológico, do meu emocional, ao comportamento que o outro está tendo em relação a mim. Perfeitamente natural. Humanamente falando, perfeitamente natural. Se eu vou sentir isso, é porque a pessoa provocou exatamente isso em mim. Mas o Espírito Santo não está tratando com a pessoa que está agindo errado comigo. Está tratando comigo, que estou reagindo diante da pessoa que agiu errado comigo. Ele está dizendo, não entristeça o Espírito Santo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia seja tirada de dentro de vós. Seja tirada de dentro de vós. O que ele mandou eu fazer com a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia e a malícia que estiver dentro de mim? O que ele mandou eu fazer com isso tudo que estiver dentro de mim? Quem tem que tirar isso de dentro da gente? Ele mandou a gente mesmo tirar. Renunciar, desistir, abrir mão dessas sensações, dessas reações psicológicas e emocionais, que racionalmente falando, nós vamos dar razão para nós de estar sentindo isso tudo. Porque isso não veio do nada, isso não veio de lugar nenhum. Alguém provocou isso em nós. Olhe para mim, essa aula de hoje nós temos que sair daqui tendo entendido ela inteirinha. Não brinca não, senão daqui a 15 dias eu volto, eu prego isso tudo de novo. Alguém está entendendo? Tudo isso que ele está dizendo aqui, se estiver dentro de nós, alguém gerou isso em nós. O comportamento de uma outra pessoa gerou isso em nós, porque isso se trata de reações. Reações a ações de alguém. Então não é uma coisa sem origem, sem fundamento, que veio do nada, veio de algum lugar. Mas ele não mandou eu ir lidar com aquela pessoa que produziu isso em mim. Ele está dizendo, não entristeça o Espírito Santo. Tira isso de dentro de você. Mas Senhor, tu sabes, me feriu demais. Ele não vai passar a mão na minha cabeça, ele vai dizer, supere, tira isso de dentro de você.
Ele está dando uma ordem aqui nessa noite. Tem crente aqui hoje? Tem igreja de Jesus Cristo aqui hoje? Ele está dando uma ordem para as ovelhas. Supera isso. Tira isso de dentro de você. Tira isso de dentro de você. Não fica se justificando, porque quando a gente se justifica e explica por que a gente está assim, a gente dá razão para a gente mesmo. Mas a gente está desobedecendo a palavra. Ele não está perguntando se é com razão ou sem razão. Ele só está dizendo, renuncia a isso, tira isso de dentro de você. E mais, antes, ou seja, ao invés dessas coisas, coloca o seguinte no lugar: sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então é assim, Senhor. A pessoa vai agir de uma maneira que vai provocar em mim a ira, a cólera, a vontade de gritar, de enforcar. E ao invés disso, eu vou sentir por essa pessoa, na hora que ela estiver fazendo, eu vou sentir por ela isso aqui, misericórdia. Eu vou vontade de enfiar a mão no pé do ouvido. Cresce, cresce crente, amadurece crente, opera no espírito crente, para de operar na carne crente, porque desse jeito até o satanista reage. Tu não serve Satã, tu serve Jesus Cristo. Ele mandou, mas ele deu exemplo. Lembra como que ele lidou com quem estava agindo dessas formas com ele? Ele não agiu ou reagiu com esses sentimentos. Ele demonstrou misericórdia, benignidade e ofereceu perdão. Mas não faz sentido o que você está falando, Paulo. Não faz sentido, isso é sobre-humano. Isso está acima da capacidade humana. Não tem lógica nisso. Conversa com qualquer terapeuta, conversa com qualquer psicólogo. Pergunta para ele se não é normal a gente ficar irado quando alguém faz raiva na gente. É normal. Pergunta para qualquer pessoa se não é normal você querer gritar com a pessoa e dar umas buldoadas numa pessoa que te irrita. Pergunta se isso não é normal. A gente é crente, mas a gente não é robô. A gente é gente, a gente tem sentimentos humanos. Tudo isso é verdade. Mas ele está dizendo, existe um padrão mais elevado, que quem conseguir subir esse degrau, vai perceber as coisas por um outro ângulo. Vai olhar para aquela pessoa que agiu dessa maneira e vai sentir misericórdia dela. Vai ver que é uma pessoa que está precisando de ajuda, está enferma no seu caráter, na sua índole. E se é da minha família, se está doente, eu vou acabar de matar? Porque esse comportamento já determina e já revela que existem falhas gravíssimas ali. Existem adoecimentos gravíssimos ali. Esse indivíduo que eu amo, por quê? Porque faz parte da minha família. Fez o que fez e me provocou tudo isso que eu estou sentindo. Mas eu preciso esquecer de mim mesmo agora. E olhar para esse indivíduo. O que é que eu vou ver ali? Eu vou ver ali um ser humano que está com alguma necessidade de ajuste, de cura, de ajuda. Família é para isso. É para curar pessoas. Só que quando a gente é agravado, quando a gente é irritado, quando a gente é tratado de forma injusta, a gente é a figura central das nossas preocupações. A gente só quer cuidar de um indivíduo dentro daquela casa nesse instante. A gente mesmo. Porque a gente ficou mal, para baixo, nervoso, irado, tenso. Olha o que fez comigo esse menino, olha o que fez comigo essa menina. Olha o que fez esse marido, olha o que fez essa esposa. Então a gente tem todos os motivos do mundo para estar se sentindo assim. Só tem um detalhe. Ele nos propõe alguma coisa mais elevada. E é onde justamente nós vamos tampar a boca de Satanás. E ele vai parar de rir na nossa cara. É quando eu esquecer de mim mesmo, para cuidar daquele meu familiar, olhando para ele com um olhar de benignidade e de misericórdia. Isso significa concordar com o erro que ele praticou? Não. Mas isso significa estar disposto a perdoar. Perdoar não significa que eu concordo com o erro que foi cometido. Perdoar significa que eu estou disposto a liberar da dívida. Significa que eu estou
disposto a superar aquele trauma, significa que eu estou disposto a continuar em paz e aliançado. Família nenhuma permanece unida se não obedecer esses mandamentos da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Nós queremos uma família de paz. Nós queremos uma família em paz. Isso é barato? Casamentos fortes, isso é barato? Famílias unidas e fortes, isso custa pouco? Tem um preço a ser pago. E nós estamos aqui ouvindo da palavra do Senhor nessa noite. Não é brigando que nós vamos conseguir isso. Nós temos que cuidar uns dos outros. Fica de pé no seu lugar. Eu quero que você ore junto com a sua família agora. Os casados estão aí com seu cônjuge, então você vai orar junto com essa pessoa. Os filhos têm aqui os seus pais. Sai de perto dos seus colegas da sua própria idade e vem ficar perto dos seus pais agora. E vamos orar como família que nós somos. As famílias agrupadas, reunidas, de verdade. Isso aí é a nossa equipe, meus irmãos. É a nossa equipe na sociedade. Essas são as pessoas mais caras, mais importantes para nós nessa terra. A presença delas junto conosco interfere na estrutura da nossa vida, na sociedade, da nossa saúde emocional, da nossa saúde psicológica, do nosso desenvolvimento espiritual. Conviver com essa pessoa aí, que faz parte da sua família, é uma das maneiras que Deus está usando para promover o seu crescimento, a sua edificação. Feche os seus olhos agora. O Senhor Deus está nos dizendo claramente, não temos que brigar. Nós não temos que brigar. Tem outro jeito de resolver as coisas. Brigar não resolveu até hoje. Se brigar resolvesse, então nós não estaríamos a vida toda brigando pela mesma coisa, pelas mesmas coisas, pelas mesmas coisas. O espírito de sabedoria